noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu virar aqui. Olá, boa noite. Deixa eu arrumar aqui que... Deixa eu virar, deixa eu ver. Aí, sem cair, sem cair. A gente tá no equilíbrio delicado isso aqui, meu Deus. O equilíbrio delicado da improvisação. Meus amigos, tudo bem com vocês? Deixa eu aumentar a cadeira aqui pra ficar mais alto, deixa eu ver. Opa! Galera, boa noite, boa noite, boa noite. Vocês estão chegando aí. E o tema hoje é muito interessante, né? Então quero que vocês compartilhem pra gente bater esse papo, beleza? O meu compromisso aqui é de tentar fazer uma live por semana. Vamos ver se eu vou conseguir. Luciano Teixeira, Estudo Reverso, seu super... Luciano? Não, é Lúcio, tá? Beleza. Quem tá aí no Instagram e não segue ainda o Periscope, sigam o Periscope Você Delegado. E se você é do Periscope Você Delegado e ainda não segue o meu Instagram, sigam o Instagram, por favor, sigam o Instagram, @vouserdelegado. Hoje nós vamos bater um papo aqui muito interessante, muito importante, sobre um fato que está aí no noticiário e que demanda uma análise jurídica. E aí eu quero logo fazer uma advertência aqui. Vamos tentar vamos tentar ser maduros aqui, né? Pra gente fazer uma análise jurídica disso, né? Porque análise política eu particularmente não gosto, tenho preguiça de discutir política. Ah, professor, mas tem que gostar de política, não sei o quê. Eu não gosto, cara, eu não gosto de discutir política, eu gosto de ouvir e tal, a opinião das pessoas, mas eu mesmo não sou muito aficionado nisso, não. Tem cara que é petista, tem cara que é isso, tem cara que é não sei o quê, liberal, eu não sou nada disso, tá? Eu toco a minha vida e cuido da minha vida e, infelizmente, nós não temos uma vida partidária no Brasil, não dá pra gente confiar em partidos e percebe-se também que não dá pra confiar em políticos. Então, vamos tocando nossa vida. Então, eu não quero fazer uma análise ideológica aqui, tá? Eu quero que vocês me ajudem e aí vamos fazer uma construção juntos aqui pra gente fazer uma análise jurídica. Por quê? Porque esse tema vai ser enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal e possivelmente você pode ser questionado numa prova objetiva, numa discursiva e quiçá numa prova oral, numa peça prática. Olha que interessante então. Então tem várias implicações aqui, tá? Cara, esse aqui é o solo do Grover Washington Jr., cara. Estão ouvindo? Esse cara... Você acredita que o cara morreu, teve um infarto? Em poucos minutos, ele tava tocando sax, passou mal e morreu, cara. Teve um infarto tocando saxofone, é uma coisa incrível. Legal, meus amigos. Então, assim, o Supremo vai ter que enfrentar esse tema e vai ter que enfrentar uma jurisprudência do próprio Supremo e pode ser que a gente tenha uma alteração de jurisprudência. Por quê? Porque todos os fatos que chegaram ao Supremo eram fatos simples. Não envolvia, claro, não era uma situação tão complexa que é esse fato que está acontecendo agora em relação ao presidente da República, que tem várias implicações, inclusive implicações de segurança nacional. Imagine, o presidente da República, ele foi gravado clandestinamente no palácio onde ele mora, no Palácio do Jaburu, que na verdade é o palácio que é a residência oficial do vice-presidente da República. Então, ele estava ali como presidente da República e foi gravado. Então, isso tem uma complexidade que não tem em outras situações. Por quê? Porque aí a gente tem uma situação, inclusive, de segurança nacional, que eu não vi ninguém falando sobre isso. Mas é importante a gente saber que a gente está ali a gente está tratando da figura presidente da República sendo clandestinamente gravado. Eu não estou falando do caráter do presidente da República, eu não estou falando da pessoa física presidente da República, dizem que até tem pacto com o demônio, não sei. Mas o fato é que a figura jurídica presidente da República estava num local
que é um local de residência oficial, a figura jurídica, eu digo a figura juridicamente considerada, constitucionalmente considerada, que é o presidente da República. Então abstenham-se de personalizar o presidente da República, pense na presidência da República como uma instituição e como presidente da República como representante dessa instituição. Então a instituição presidência da República ali que foi gravada, não foi o Temer somente como o ser humano, como a pessoa Michel Temer. Então isso tudo vai ter que ser considerado pelo Supremo Tribunal Federal, que terá que considerar aí a sua jurisprudência. Bom, vamos estabelecer alguns pontos aqui. Essa live vai ser bem rápida. Me dê aí 15 minutinhos, eu falo de tudo. Então nesses 15 minutinhos eu vou pedir para você desligar o WhatsApp, tudo. Só chame os amigos só compartilhe essa transmissão, por favor. Calma aí. Solicitar para compartilhar. Compartilhem, coloquem nos grupos, fala que eu estou aqui ao vivo, que o tema é interessante. Beleza? E aí a gente pode partir daí, tá bom? Então compartilhe, vamos lá e vamos começar. Bom, a primeira coisa, eu quero que você pegue aí o seu monstruderno, pega o seu caderno, pega o seu resumo, pega o monstruderno aí, bota o monstruderno do lado pra gente fazer essas anotações que é importante. Primeira coisa aí, gente, primeira discussão que se faz aí, que eu vou passar rapidamente por ela, porque o foco é discutir, como eu coloquei aí, é discutir a questão da gravação em si, da qualidade da gravação. Mas vamos passar por algumas coisas antes, que eu quero discutir com vocês aqui. Bom, vocês sabem que a gente está falando aí de uma gravação ambiental, uma gravação clandestina, uma gravação ambiental, em que o interlocutor, sem consciência do outro interlocutor, grava uma conversa. Bom, essa gravação, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é o seguinte: essa situação de gravação ambiental, ela está regulamentada por alguma lei? Ou seja, eu devo aplicar a Lei 9296, por exemplo, que trata da interceptação telefônica? Então a pergunta é, a gravação ambiental é uma hipótese na qual a gente deve se referir à Lei 9296 como regulamentadora? A resposta é não. Tranquilo, a doutrina é bem tranquila em falar isso, a jurisprudência também, de que a Lei 9296 de 96 não se aplica às hipóteses de gravação clandestina, de gravação ambiental, tudo bem? Não se aplica essa hipótese de gravação ambiental. Então, se a gente está falando de gravação ambiental, a gente não está falando da Lei 9296 de 96, então aqueles requisitos da Lei 9296 de 96, eles não são aplicados, tá bom? Essa é a posição majoritária e essa é a posição que você tem que adotar em prova. Inclusive, meus amigos, quando vocês forem fazer representações para situações de gravação ambiental, você não deve fundamentar na Lei 9296, porque ela não é regulamentadora das situações de gravação ambiental. Tudo bem? Então, gravação ambiental, segundo a doutrina, tranquilo para sua prova, não está regulamentado pela Lei 9296, que regulamenta as interceptações telefônicas. Legal? Tudo bem? Boa noite, então, chegando aí. Pessoal, primeira coisa, então, anotado, não está. Professor, mas há aí uma proteção constitucional? Vamos lá. Olha só, o Supremo Tribunal Federal, desde 2009, em uma decisão em que o Supremo decidiu lançar essa tese como uma tese de repercussão geral. Se você quiser pesquisar, é o tema 237 do Supremo Tribunal Federal. É o tema de repercussão geral número 237. E o Supremo diz o seguinte: gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Bom, para que a gente entenda essa questão da gravação ambiental, a gente tem que entender as hipóteses. Primeiro, como regra geral, o Supremo entendeu, inclusive com tema de repercussão geral, que é lícita a gravação clandestina, a gravação ambiental clandestina, que é aquela em que um sujeito grava o outro. Então, ele entende que, como regra, isso é lícito. Mas, quando você estuda a jurisprudência do STF e a jurisprudência do STJ, você chega a algumas conclusões.
A primeira conclusão primeira conclusão é que em regra é lícito. A segunda conclusão é que o Supremo decidiu que é lícito quando essa gravação se dá em local não íntimo, ou seja, quando você não está lidando com a intimidade e quando você não está lidando, como diz o próprio Supremo Tribunal Federal, numa situação de reserva de conversação. Reserva de conversação, ou seja, quando se dá num âmbito que não é meramente íntimo. Vou explicar para vocês aqui. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, entendeu que não era lícita, não era ilícita uma gravação ambiental, que aconteceu da seguinte forma. Durante uma audiência, um advogado xingou o juiz. Ele xingou o juiz porque o juiz falou alguma coisa que o desmoralizou, ele ficou nervoso e xingou o juiz. Tudo bem? Então, durante uma audiência, a audiência não era gravada, o advogado foi com o gravadorzinho dele ou com o celular e gravou a audiência sem autorização do juiz. Tudo bem? Não era uma audiência sigilosa, era uma audiência normal, uma audiência de um processo normal. E aí não era uma audiência em que se corria ali uma reserva específica de sigilo, ou seja, não tinha ali, em relação àquele fato, nenhuma causa legal específica de sigilo em relação àquela audiência. Então, o que aconteceu? O sujeito, então, gravou o juiz, xingou o juiz, e aí o juiz entrou com uma ação contra ele por desacato. Na verdade, não entrou com uma ação, né? Porque desacato é ação penal pública. Então, o juiz se sentiu desacatado e o sujeito foi processado criminalmente. Como defesa, ele apresentou essa gravação dizendo: olha, eu gravei a conversa e, como se pode ver aqui, houve uma retorção. Por quê? Porque o juiz me desmoralizou, eu fiquei nervoso e acabei xingando o juiz porque ele me provocou até o ponto que eu o xinguei. O Supremo, então, considerou que aquela prova era lícita. Por quê? Porque se deu num ambiente público. Se deu numa situação em que não havia nenhuma reserva de intimidade. Ou seja, não era uma conversa íntima entre o juiz e o advogado, mas se deu numa audiência. Quando você analisa todos os julgados do Supremo que falam de gravação ambiental, dizendo que ela, mesmo quando clandestina e mesmo sem autorização judicial, ela é lícita, todas essas situações se dão fora de um ambiente de intimidade. Compreenderam? Se dão fora de um ambiente de intimidade. Por quê? Porque a intimidade é uma proteção constitucional. Se há, então, intimidade, há uma preservação constitucional, então essa prova seria ilícita. Essa prova seria ilícita, tudo bem? Então, todas as decisões que se você fizer uma pesquisa, você vai verificar isso. Legal? Muito bem. Legal. Mas o Fachin, o ministro Fachin do Supremo Tribunal Federal, ele considerou de antemão, numa análise prévia, que essa gravação clandestina ela é lícita. Eu digo para vocês que se o Supremo seguir a sua jurisprudência tradicional, a sua jurisprudência que vinha seguindo até então, porque não eram casos tão complexos, essa gravação se deu num ambiente de intimidade. E aí há uma discussão, aí você vai ter que fazer discussão. Ali o presidente da República pode alegar, porque ele estava ali na residência oficial, numa conversa pessoal. Então, aí o Supremo vai ter que analisar se há intimidade ou não. Decidindo que há intimidade, a prova é ilícita de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal, não, o presidente da República não pode alegar isso. Ele atendeu o sujeito como presidente da República. Então, aquela conversa, ela tem interesse público. Se ela tem interesse público, ela não é íntima, então poderia gravar. Então, vai haver uma primeira discussão se aquela conversa se deu num ambiente de intimidade ou não. Porque se entender que houve um ambiente de intimidade, aí sim poderia se aplicar claramente o princípio da proteção constitucional à intimidade, então a prova seria ilícita. Mas vamos passar desse ponto. Vamos considerar que o Supremo Tribunal Federal considerou a gravação em si lícita, ou seja, a forma como se deu a gravação clandestina, vamos considerar por hipótese que o Supremo considere ela lícita.
Aí nós teremos que fazer uma seguinte pergunta, então não quero atropelá-los, tá? Vamos devagar aqui para vocês compreenderem bem tranquilo. Olha só, primeira coisa, o Supremo tem que analisar se essa gravação, a forma como ela se deu, ela é lícita ou não. Por quê? Porque se ela se deu num grau de intimidade, se o Supremo entender que o presidente da República foi gravado no momento de intimidade, essa prova deve ser considerada ilícita. Se ele considerar que não, que naquela condição não há intimidade, não há proteção da intimidade do presidente da República, então aquela prova é lícita. E mesmo que se considere que a prova, que aquela situação se deu no ambiente de intimidade, vai ter que se analisar aquela situação da proporcionalidade, porque o sujeito pode utilizar a gravação, mesmo que ilícita, em autodefesa. Então, essa é a primeira análise que deve ser feita agora, ok? Aí a pergunta é, mas não foi no contexto de colaboração e autorizado pelo STF? Aí que está. Parece que não. Essa gravação o Joesley já tinha feito, mantinha aquela gravação e quando ele foi conversar com o Ministério Público, ele já tinha a gravação. Tanto que ele fez no aparelho pessoal. Porque se tivesse sido autorizada pelo Supremo e se tivesse feito pelo Ministério Público, com certeza a Polícia Federal teria dado um equipamento bom para ele gravar. Ele pegou um xing-ling lá, ele deve ter ido lá na Feira do Paraguai, ele gravou uma conversa reservada com o presidente da República, ele manteve consigo aquele áudio, inclusive ele fala isso claramente, eu vi na televisão, ele fala isso, eu gravei porque quem sabe um dia eu ia precisar. Quem sabe um dia eu ia precisar. Aí ele gravou aquilo, quando ele procura o Ministério Público, ele fala, olha, o que eu tenho aqui? Ouçam o que eu tenho aqui. Entenderam? Então foi o que eu entendi. Se eu tiver errado, podem me corrigir. Mas pelo que eu tenho acompanhado no noticiário, foi isso. Então ele foi lá, gravou uma conversa, guardou aquilo e no momento que ele achou que precisava, ele lançou mão daquilo. Ele falou que chegou para o Ministério Público, o que eu tenho aqui? Legal? Foi isso? Beleza, então. Legal. Então, passado desse ponto, vamos considerar que apesar de tudo que eu falei, o Supremo considere que a gravação foi lícita. A segunda pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte. Essa gravação, a gravação em si, a mídia, que tipo de prova é essa? Gente, olha só. Por muito tempo, o sistema jurídico brasileiro não tratou desse tipo de documento. Porque documento para o sistema jurídico brasileiro sempre foi algo escrito, lançado num papel ou em qualquer outro escrito que seja indelével e que seja transmissível, ok? Mas o Código de Processo Civil, ele tratou lá no artigo 439 dos chamados documentos eletrônicos. E o Código de Processo Civil diz o seguinte, que a gente pode aplicar por analogia aqui. Ele diz o seguinte: a utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à forma impressa e da verificação da sua autenticidade na forma da lei. O juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao teor. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com observância da legislação específica. Artigo 427. Cessa a fé do documento público ou particular, sendo declarado judicialmente a falsidade. A falsidade consiste em formar documento não verdadeiro ou alterar documento verdadeiro. Então, vamos supor que por analogia a gente considere essa informação como um documento eletrônico. Esse documento eletrônico, segundo a legislação, ele pode ser eivado de vício. Ele é uma prova, mas ele pode ser eivado de vício. Esse vício pode ser que esse documento não é verdadeiro, essa prova não é verdadeira, ou que ela foi alterada. Legal, então. Bom, se provar, se a perícia da Polícia Federal chegar à conclusão de que aquele áudio, apesar de ter sido gravado e o Supremo ter considerado aquela prova em si lícita, ou seja, a forma como ela foi gravada, mas se a perícia considerar que houve edição do áudio, então olha só, você tem lá 35 minutos de gravação, vamos supor que eles cortaram 10 minutos, dizem porque eles estavam falando de mulher, o Joesley teria dito isso, né? E falar nisso, né, gente, que nome é esse? Joesley, né? Então o Joesley diz o seguinte, ele diz o seguinte, que
ele cortou o final só porque, segundo eu li no jornal, ele teria dito que cortou o final porque eles estavam falando de mulher e aí eles não queriam se comprometer. Bom, enfim, mas vamos supor que esse documento ele não seja íntegro, que ele foi editado. Não importa uma, duas ou três vezes, ou um ou dois ou três pontos. Esse documento, essa prova poderia ser utilizada, sim ou não? Bom, olha só. Eu vou analisar uma situação aqui que a gente pode usar por analogia, porque uma situação exatamente igual a gente não vai achar. Bom, vamos compreender o seguinte. Olha só. Esse documento, então, a primeira análise nós fizemos. O Supremo vai ter que analisar se houve violação à intimidade ou não. Se o Supremo entender que não houve violação à intimidade, a prova é lícita de acordo com a sua jurisprudência. Bom, após isso nós temos que fazer o seguinte: a perícia detectou, por hipótese, é uma hipótese, ainda a perícia não está pronta, detectou que houve edição, que houve alteração, que houve adulteração naquele produto áudio. E aí? Gente, para mim tá muito simples. O princípio que baseia o cotejamento de provas é sempre o da ampla defesa. A defesa sempre tem que ser respeitada e a ampla defesa deve ser respeitada, porque inclusive é um direito constitucional. Vamos supor então que a perícia tenha detectado que o áudio foi editado. Para mim, não importa se ele foi editado 1, 3 ou 4 vezes, se houve 1, 2 ou 3 alterações. Para mim, todo áudio ele é inválido para fins de prova. A não ser que a gravação intacta seja apresentada à defesa para que ela possa contraditar. Presta atenção então. Vamos supor então que a perícia diga, ó, esse ponto aqui ele foi editado, mas essa fala aqui que o presidente diz que tem consciência de que o Joesley Safadão teria dito que está pagando o juiz, está pagando caramba 4, e o presidente fala, ótimo, ótimo, mesmo que esse pedacinho seja intacto, se a integralidade da prova ela foi editada, entendo eu que se a defesa não tiver acesso ao documento completo, essa prova é inválida. Professor, com que base você está falando isso? Com base na própria jurisprudência do STF, do STJ, quando trata de interceptação telefônica, que estou aplicando por analogia. O Supremo diz o seguinte, não importa que a interceptação telefônica ela seja editada. Não importa. A polícia ela tem lá muitas horas de gravação e ela vai lá e edita as partes que entende mais importante para a prova. Desde que ele disponibilize a prova integral para a defesa, para que a defesa faça a sua própria análise. Então, para mim, meus amigos, são duas análises. Gente, é a minha opinião jurídica, vocês podem discordar, direito não é matemática. Eu estou falando aqui como se eu estivesse respondendo uma prova oral, ok? Na minha posição, na minha opinião, a primeira coisa que se deve analisar, houve violação à intimidade? Se houve violação à intimidade, essa prova é ilícita. Essa prova é ilícita. Se não houve violação à intimidade, como entende o Fachin entende que não houve violação à intimidade, então a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que essa gravação ambiental, mesmo que clandestina, ela é lícita. É a primeira pergunta que o Supremo tem que responder. Segunda pergunta que o Supremo vai ter que responder. Em se comprovando que houve edição e adulterações no áudio, essa prova é válida? Em regra, não. Segundo a minha opinião, desde que, a não ser que essa prova, esse áudio, seja apresentado intacto para a defesa, sem as edições, para que a defesa possa contraditar. Porque senão há violação do princípio da ampla defesa. Beleza? É isso, é a minha opinião. Você pode discordar, pode ter outra posição, desde que tenha embasamento jurídico, gente. Direito não é matemática, você pode até me convencer do contrário. Eu sou um cara tranquilo, flexível e não sou dono da verdade. Mas é uma análise jurídica que eu faço. Eu estou vendo aí alguns juristas dizendo que você pode preservar partes da prova. Eu, particularmente, entendo que não.
Eu acho que ou a prova ela é válida ou ela é inválida. Você não tem como pegar pedaços da gravação e considerar pedaço, porque você perde a contextualização e você fere o direito de defesa. Legal? Essa é a minha posição. Quem concorda, legal. Quem discorda, perfeito também, desde que você tenha argumentação jurídica, ok? Resumindo e finalizando. A gravação clandestina ela é válida? Sim, desde que não haja violação à intimidade. Então, por exemplo, se eu gravo uma conversa com minha esposa, lá naquele momento que a gente está brincando de chicotinho queimado, sou eu e minha esposa no quarto. E aí a minha esposa, durante essa conversa, ela, sei lá, relata um crime, por exemplo. E eu quero usar essa prova que eu gravei naquela conversa que ela não sabe, que a gente estava brincando de chicotinho queimado dentro do quarto, eu quero usar como prova. Não, aí é a violação da intimidade. Agora, numa conversa numa rua, num bar, num local em que não haja intimidade, que outras pessoas, ou seja, no local público, que não haja um sigilo específico em relação àquela conversa, não é uma conversa sigilosa. O Supremo já entendeu que aquela gravação, mesmo que clandestina, ela é lícita. Tudo bem? Legal. Segunda coisa, havendo adulteração da prova, do áudio, da gravação, para mim essa prova é ilícita, a não ser que a prova intacta seja apresentada à defesa para que ela possa contraditar. É isso, beleza? Legal. Pessoal, é a minha posição. Eu não sei como outros professores têm se manifestado, quero ouvir outros professores processualistas. Eu não sou processualista, eu sou penalista, então a gente tem um conhecimento de processo penal, porque tem que apresentar essas hipóteses, tem que estudar, tem que preparar material, mas eu sou um penalista, sou professor de direito penal. Na minha opinião, essa é a análise que se deve fazer de acordo com a Constituição e a jurisprudência do STF, do STJ. Ok? Eu vou ler aqui um julgado para vocês rapidamente, olha só. É uma decisão do STJ de 2016 que diz assim, olha: o pleno acesso às mídias do monitoramento telefônico e a íntegra das gravações diretamente do sistema Guardião, o sistema Guardião é um sistema israelense que a polícia brasileira usa para fazer interceptação, sem qualquer indício de adulteração dos diálogos, tais como montagens ou edição de vozes, afasta o apontado cerceamento de defesa. Então presta atenção, a STJ diz o seguinte: a partir do momento em que é disponibilizado o inteiro teor da gravação para a defesa, está afastado o cerceamento de defesa. Mas, a contrário senso do que diz o STJ aqui, se você não apresenta, como é que a defesa vai se defender de algo que foi adulterado? Ah não, mas um pedacinho assim vale. Gente, mas a gente tem que entender um contexto. Eu não sei se vocês se lembram assim, mas quando eu era moleque a gente brincava com gravador, de fita mesmo. E a gente perguntava pro cara assim: e aí cara, como vai sua cunhada? Aí o cara: vai bem, obrigado. Aí depois ele perguntava: e aí cara, o que você achou da torta? Nossa, comi e tava gostosa demais. Aí só que quando você fazia a primeira pergunta, você apertava o pause, depois você soltava. Aí quando você ouvia a gravação era: e aí, cara, como é que tá sua cunhada? Aí a resposta era: nossa, comi, tava gostosa demais. Então, gente, se você tem interrupções, se você tem edição, você perde o contexto e você perde o sentido lógico da conversa. É a minha opinião. Gente, eu não sou a favor de Temer, eu não sou a favor de PT, dessa raça, de ninguém. É uma análise jurídica que eu fiz, tá bom? Beijinho a todos, espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Cuidado com as gravações clandestinas.